O sé, ele é curioso. Por quê? Porque você tem aqui, isso daqui, ó. O C apóstrofe, ele é formado, na verdade, quem ele é? Ele é o ça. O ça em francês, ele também tem um sinônimo que é o se, e ele também tem um outro sinônimo que é o cela. Atenção. Só para recapitular e lembrar de uma coisa importante, o ça, ele é o it do inglês. Veja que em português eu posso começar as minhas palavras, minhas frases com o é numa frase afirmativa. Aham. Meu irmão que está ali é minha mãe, é meu computador. Em francês isso não é possível, assim como no inglês. É por isso que eu boto o inglês it aqui. Porque eu não posso falar is my sister, né? Is my computer. It is my computer. Então, o se, ele nada mais é do que o it em inglês. Isso tá claro para você, Carolina? Olha, agora deu uma clareada. Ah, por que eu coloco como elemento chave? Porque em português eu vou falar assim, ó, é assim, ponto. É assim. Como é que eu vou falar é assim em francês? Eu preciso dizer assim, ó. Cessar. A gente vai falar c'est ça ou c'est comme ça. O assim é o comme ça em francês. C'est comme ça. Voilà. E aí, Então você eu, não pode usar o EST, você precisa do C apóstrofo, é isso? exatamente, Ah, precisa, tá. Aham. precisa. Porque Ok. na tua estrutura afirmativa, você precisa do sujeito. No caso aqui, não tem sujeito. Então, é o it, que é esse sujeito neutro. É diferente de se eu falasse algo como mon frère é o. O meu irmão é alto. Eu não vou falar mon frère c'est o. Tá errado. Uhum. Eu já tenho o meu sujeito na frase, que é o meu mon frère. Então, eu não preciso desse sujeito neutro, que é o it, que é o ça. E que, no caso aqui, o ça, ele está como C apóstrofe. Por quê? Porque a gente tem uma elision aqui, entre o ça e o é. O encontro de duas vogais. Lembra dessa regrinha, a elision? Aham. Aham. É por isso. E aí, dentro dessa estrutura, ainda para ser mais exato, na verdade, o C apóstrofe, ele não é nem o ça, ele é o se. Olha que loucura. Por que eu digo isso? Porque na estrutura de negação, o que a gente vai ter? Se a gente transforma o se numa estrutura de negação, ou seja, eu quero dizer não é alguma coisa, não é assim que faz. Vamos pegar essa frase, por exemplo. Não é assim que faz isso. Quero dizer isso em francês. Como é que eu digo isso, Carol? Em francês. Ça ne marche pas. Não, tô brincando. Alors, non, c'est pas exactement ça. Não, Pourquoi? ça ne... Ça ne fait pas? Presque, quase. Então é o seguinte, como é que vai ficar a minha negação, a minha estrutura se na negação? Ela vai ficar assim, ó. Se, né, pá. Olha que interessante. Ce n'est pas. O C apóstrofe, que antes estava vivendo essa elision com se, ele retoma o formato dele original, porque agora, depois dele, tem uma consoante que é o N, da negação. Nossa, que Ele, complicado, hein, cara? ele retoma o formato dele, que a princípio era o se, que é sinônimo de sa. Só lembrando uma coisa, tá? Só para isso aí. Então, só uma dúvida. Esse C apóstrofo EST nada mais é do que esse CE contraído? Exatamente, é o se contraído. Ah, Perfeito. tá. Esse C apóstrofo, eu achava que... O C apóstrofo EST, eu achava que era uma palavra em francês. Não, são duas palavras. Você tem dois elementos dentro dessa única estrutura. Atenção. E aí vale uma recapitulação aqui, que é a seguinte: o que é o se em francês? Ele, na verdade, ele tem dois sentidos. Atenção aqui, ó, isso é importante. Tá. Qual que é o primeiro sentido dele? É o este, é o demonstrativo. Então, Demonstrativo. exatamente. Então, se eu falo ce garçon é poli. O que eu falei? Eu falei que este, então, é o demonstrativo, garoto é educado. Agora, veja,
Ele não tem só esse sentido em francês, ele tem um outro sentido. Qual que é o sentido dele? É o ça, que é o it. E é tipo, em português, o que? O ele? É que o português ele é uma língua que difere do francês e do inglês nesse ponto. Que ponto é esse? É começar uma frase pelo verbo. Isso não existe em francês nem em inglês, a não ser quando existem duas exceções para isso que eu estou falando. Em francês, quando a gente inverte o verbo sujeito para deixar a frase mais formal. Por exemplo, veux-tu venir avec moi? Eu comecei a minha frase pelo verbo veux. É uma interrogativa com inversão. Isso é uma situação. A outra situação em que eu começo a frase pelo verbo é no imperativo. Va chercher mes affaires. Vai buscar as minhas coisas. Fora essas duas situações, eu não posso começar minha frase em francês diretamente pelo verbo. Não posso. Então, eu preciso usar um sujeito. Se a minha frase não tem sujeito, vai ter que dar um jeito. Entendi. Como é que a gente dá um jeito? Né? Como é que a gente dá um jeito em francês? Existem duas maneiras. É o ça. Mas não é a única. Porque Tá. se existe essa maneira em inglês, que é uma só, em francês existem duas maneiras, que é o ça e tem o il também. Tem o il. E aí a gente vê isso em uma próxima ocasião. Mas voltando ao foco aqui. Mas esse il é o pronome ele? Só que o pronome ele também tem dois sentidos em francês. Ele pode ter o sentido de ele, mas ele pode ter um sentido de Pode ça. voltar num outro momento, sem problema. A gente vai voltar em outro momento nisso, pode ficar tranquila. Então, Não. voltando para o nosso ponto aqui, o c'est na negação vira ce n'est pas. Isso significa que sempre que você quiser dizer algo como não é assim que faz isso, em francês a gente necessariamente precisa dizer ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. Pronto. Ce n'est pas. Ok. Bravo, superbe.